Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema ídolos de Samaria, Dan e Berseba, trágicas consequências. Amós 8:11 está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meus amados, Amós aqui faz uma advertência de um perigo iminente. Qual a advertência desse perigo iminente? A advertência de que a verdade de Deus, o culto a Deus, podem ser perdidos, descartados, desprezados. Porém, quando a palavra de Deus, a verdade de Deus, o culto a Deus são desprezados, descartados, acontecerão trágicas consequências. Essa é a advertência do profeta Amós. O versículo seguinte, verso 12, diz: Andarão de mar a mar, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. O verbo andar aqui tem o mesmo significado de Isaías 7:2, que diz que o povo andava como o balanço, o agito das árvores ao vento. O verbo andar aqui, no versículo 12 de Amós 8, também tem o mesmo sentido de Isaías 28:7, que diz que o povo andava cambaleantes como os ébrios. Meus amados, Amós vê as pessoas de sua época agitadas, à semelhança das árvores quando são agitadas pelo vento. As pessoas à procura da verdade de mar a mar, ou seja, por toda parte, e não acharão a verdade de Deus. Amós vê as pessoas de sua época semelhante aos ébrios, cambaleantes como os bêbados, à procura da verdade de Deus e não encontrarão a verdade de Deus. Amós mostra no verso 12 a falta de rumo do homem sem a verdade de Deus, a falta de paz, de firmeza, de estabilidade de um homem sem a verdade de Deus. O verso 13 seguinte diz: naquele dia os jovens desmaiarão de sede. Amós aqui, ele vê a juventude de Israel desmaiando de sede pela verdade de Deus, sem encontrá-la. No verso 14, Amós descreve o motivo disso. Diz o verso 14: os que juram pelo ídolo de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, vive o caminho de Berseba. Esse verso 14 fala de coisas que têm um perigo de um culto, adoração a Deus ser descartada. A juventude de Israel, ela foi atraída pelos ídolos, pelos deuses de Samaria, de Dan e de Berseba. O verso 14 diz: os que juram pelo ídolo de Samaria, os que juram pelo ídolo, pelo Deus de Samaria. O verbo jurar tem o mesmo significado de Salmo 63:11, que diz: todo aquele que por Deus jurar se alegrará. Portanto, aqui no Salmo 63:11,
Jurar tem um sentido de adorar. Então, quando Amós, em 8,14, diz que a juventude jurava pelo Deus, pelo ídolo de Samaria, significa que essa juventude de Israel adorava o Deus, porque jurar aqui tem o mesmo sentido de adorar. A juventude jurava, adorava o Deus de Samaria. Agora, quem era o Deus de Samaria? Oséias 8,5 responde: o teu Deus, ó Samaria, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles. Portanto, meus amados irmãos, o ídolo de Samaria era um bezerro em imitação ao bezerro de ouro criado por Arão a pedido do povo. Então a juventude de Israel, ela fez uma fusão, uma junção da adoração ao Deus Todo-Poderoso, a adoração aos ídolos, aos deuses de Samaria, Dan e Beceba. Ou seja, a juventude de Israel fez a importação do culto aos deuses de Samaria, Dan e Beceba para o culto ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, devemos estar conscientes de que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus, tem de se conformar à palavra de Deus, tem que estar alinhada à palavra de Deus. A adoração a Deus, o culto a Deus, deve estar resguardado de importações estranhas à verdade de Deus, à palavra de Deus. Porque caso contrário, o nosso culto, a nossa adoração é uma adoração mutilada. O verso 14 diz: diz ainda, vive o teu Deus, ó Dan. Dan era uma cidade conhecida por ter lá um templo de adoração dedicado ao Deus Baal. Então a expressão aqui, vive o teu Deus, ó Dan, era a forma de devoção que a juventude de Israel tinha pelo Deus de Dan, que no caso era o Deus Baal. O verso 14 ainda diz: vive o caminho de Beceba. Essa expressão mostra a reverência e a adoração que a juventude de Israel tinha ao Deus que era cultuado, adorado na região de Beceba. Vive o caminho de Beceba. Também significa que as pessoas na época de Amós, elas esperavam receber bênçãos, benefícios em suas procissões, em suas peregrinações a Beceba. Ou seja, as pessoas na época de Amós acreditavam que andar pela estrada de Beceba, pelo caminho de Beceba, dava automaticamente a elas as bênçãos, os benefícios que elas desejavam. E a juventude de Israel acreditava nisso. Meus amados, qual é a lição prática para as nossas vidas? Primeira lição: hoje muitos estão à semelhança da juventude de Israel na época de Amós, andando no caminho de Beceba, na estrada de Beceba. Meus amados, quando uma pessoa diz: Deus tem que me abençoar porque eu contribuo financeiramente para a sua causa, essa pessoa está andando na estrada de Beceba. Quando uma pessoa diz: Deus tem que me abençoar porque eu participo do evangelismo, eu participo de obras sociais, essas pessoas que assim procedem, assim declaram, estão caminhando no caminho de Beceba. Meus amados irmãos, por que elas estão caminhando? É porque essas pessoas estão
transformando Deus num meio para alcançar um fim. Em outras palavras, estão barganhando com Deus. A segunda lição prática para as nossas vidas. A expressão vive o caminho, a estrada de Betseba, é uma superstição, é uma veneração supersticiosa ao caminho de Betseba, a estrada que leva à região de Betseba. Meus amados irmãos, hoje devemos ter muito cuidado hoje, porque nós precisamos estar conscientes de que devemos nos resguardar da veneração supersticiosa. Muitos hoje estão a caminho, em direção a Israel, ao turismo de Israel, e lá praticam coisas abomináveis. Não sou contra o turismo. Quem quiser ir visitar a terra de Israel, que vá. Agora, escutem bem, a oração feita em Jerusalém, em Israel, não tem maior possibilidade de ser atendida por Deus do que uma oração feita em qualquer cidade do Brasil ou em qualquer outra cidade do mundo. O batismo nas águas do Jordão, onde Jesus foi batizado, não é mais bíblico do que o batismo realizado no tanque de uma igreja ou em um rio qualquer. No cristianismo não existe objetos santos. Não existe terra santa, areia santa, água santa, folha de oliveira santa. No cristianismo não existe lugares santos. No prédio onde a igreja se reúne, o chão não é santo, o teto não é santo, as paredes do templo não são santas. Santos são os convertidos, os que nasceram de novo em Cristo Jesus. Esses são santos, os crentes. O prédio onde a igreja se reúne não se denomina santuário, nem é morada de Deus. É salão de culto, é o ambiente onde se efetua, se realiza o culto a Deus. Deus não mora em prédio, mas em pessoas convertidas. 1 Coríntios 3,16, nós temos lá escrito que nós que somos santuários de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O final do verso 14 diz: esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Isso é muito grave. Aqui refere-se à juventude de Israel. Essa juventude de Israel estava com sede pela a palavra divina, e não encontravam, porque eles só tinham os cultos para satisfazê-la. Exatamente porque essa juventude experimentava na época de Amós o pobre alimento de seus líderes. O que é terrível é o que é dito em relação à juventude: cairão e não se levantarão mais. Meus amados, o culto a Deus, a adoração a Deus dessa juventude de Israel na época de Amós a levava para a perdição eterna. A adoração a Deus, o culto a Deus tem de ser preservado de tudo aquilo que desonre o Deus Todo-Poderoso revelado nas Sagradas Escrituras. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família. Divulgue esta mensagem para outros irmãos e irmãs que você conhece. Inscreva-se no meu canal do YouTube, cujo endereço você encontra logo aí embaixo. Amém.